Quem sabe faz a hora. Informação e prestação de serviço. Rádio Clube São José dos Campos, São Paulo. ZYK 660, 1120 kHz, AM. Estúdio Avenida Doutor Mário Galvão 463, Jardim Bela Vista, Caixa Postal 151. Fone 3215622. Clube AM, Sistema Band Vale e Rede Bandeirantes de Rádio. Com sua participação através dos telefones da Rádio Clube. A entrevista com os convidados discutindo os mais polêmicos assuntos. Está no ar. Disque Amizade, com a apresentação de José Luiz de Almeida. 21h34, muito boa noite, é o seu Disque Amizade desta quinta-feira que está começando, com a gerência, ou melhor, com a coordenação de Gilberto de Vasconcelos, gerência de Antônio Jordão, direção Rodrigo Neves, a produção da Ana Beatriz e a apresentação minha, José Luiz de Almeida, mesa de som Paulo Henrique Amorim, que é quase o melhor, Paulo Henrique Cardoso, que não é nem o presidente, né, e nem o Paulo Henrique Amorim, é isso que eu queria dizer. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo clínico Dr. Hugo Veronese, e o tema é o Dia dos Namorados, é o amor entre duas pessoas. E daqui a pouco você vai estar também participando com a gente pelo telefone 3234966, nos ajudando a fazer mais um Disque Amizade. E antes da gente conversar com o Dr. Hugo Veronese, nós vamos fazer a nossa abertura musical do programa e em seguida voltamos aqui para a entrevista. E nada melhor do que Eliana de Lima, já é hora de você voltar. 21h39, é o seu Disque Amizade, esse seu programa de todas as noites, das 21h30 às 23h. Sempre um tema importante aqui para ser debatido, discutido e levado ao nosso amigo ouvinte. Pelo telefone 3234966, você pode participar com a gente. Antes da gente ter aqui o boa noite do nosso convidado, o psicólogo clínico Hugo Veronese, eu quero dar aquele alôzinho lá da FECOARTE, aquela feira que está acontecendo lá no Bosque dos Eucaliptos, na Avenida Ouro Fino, número 90, ali naquela área verde. E todo sábado e domingo vai ser realizado durante todo o ano esta FECOARTE, Feira de Eventos, Comidas Típicas e Artesanato, sobre a direção da Nirley Monteiro Costa e da Anita Vilela. Um abraço às duas promotoras aí desse evento, que é em benefício das entidades carentes. Desculpe. É em benefício das entidades carentes que estão aí necessitando de ajuda. Então você está convidado, não paga nada para entrar, você vai apenas gastar nas barracas de comidas típicas e assistir shows todo sábado e domingo a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, tá bom? Você está convidado, vai lá. E também quero dar aqui o comunicado lá do André Rodrigues da Silva Castro, o André Luiz, e da irmã Elizabeth Pereira da Silva, que é a coordenadora da Casa dos Meninos, e o André é o coordenador de eventos. Já foi realizado no último dia 6, 7 e 8, e agora vamos ter no dia 13, 14 e 15, próxima sexta, sábado e domingo, aquela tradicional festa junina, ali na rua Clemente Ferreira, 140, no Monte Castelo. E no dia 28 e 29, aí é a festa da Casa das Meninas, porque esta desse final de semana é da Casa dos Meninos, não é? Dos meninos do Padre João, como é conhecido. E no dia 28 e 29 é a festa da Casa das Meninas, e aí na rua Santa Catarina, 106, na Vila Maria. E você vai ter lá atrações, quadrilha, casamento caipira, bingo, shows com Unidos do Samba, a orquestra de violeiros de Santana, enfim, grandes atrações para você. Vá lá,
participe e ajude aí a Cruzada Paroquial de Assistência, a Casa dos Meninos e a Casa das Meninas do Padre João, tá? É o recado aqui do André Luiz e da irmã Elizabeth. Bom, agora vamos ao boa noite do nosso convidado. Boa noite, doutor Hugo Veronese, tudo bem? Tudo bem, Zé Luiz. O meu boa noite, amigo, a todos os ouvintes da Rádio Clube. Muito bem. Bom, o nosso tema, o senhor já tomou conhecimento aí, é a data de hoje, né? Dia dos Namorados, esse dia tão importante para as pessoas que se amam, para as pessoas que são casadas, ou para aquelas que são namorados, ou aquelas que estão juntos. Enfim, é um dia que as pessoas se sentem amada, né, pela outra, muito mais amada, né, porque todo dia é para se amar, mas hoje é uma data que se comemora isso, né, o Dia dos Namorados, então é para se presentear, e então era sobre isso que a gente queria que o senhor falasse inicialmente para a gente, dessa relação de amor entre duas pessoas, nessa data de hoje, o Dia dos Namorados. A maior necessidade humana é sair da solidão. Sair da solidão não é entrar no meio da multidão, é estabelecer vínculos afetivos, é abrir o coração para o amor. O ser humano necessita de sonhos, e não há sonho mais belo, mais romântico, mais significativo do que o sonho de amor. E o amor natural é o amor de um homem e de uma mulher. Eles vão constituir uma família, e ali esse lar será um ninho quente de amor, criado pelo casal e estendido aos filhos. O filho necessita vitalmente de dois amores, o amor conjugal dos pais e o amor dos pais para com ele. Se um desses amores falta, a personalidade fica duramente atingida e fragilizada. O namoro é um ensaio de amor. É uma tentativa de se conhecerem, de ver o lado bom, o lado atraente, o lado maravilhoso do outro e ir aos poucos estruturando esse sentimento maravilhoso que deve ser eterno, para o tempo e para a eternidade. Quando vemos um casal de namorados que pensam com seriedade no destino da vida, pensam numa realização pessoal no amor, temos que olhar com muito carinho e muita esperança, porque dali pode surgir o núcleo familiar e é dentro da família que se estrutura o destino do ser humano, que se forja o caráter, que se forja a personalidade para enfrentar os desafios da vida. E então, nesse Dia dos Namorados, eu quero estender minhas felicitações a todos os namorados atuais e, sobretudo, aos casais de longa data que mantiveram a chama do amor intacta, ou melhor, desenvolveram plenamente a partir do dia que se conheceram e começaram a namorar. Que eles sejam extremamente felizes, porque não há uma fonte inexausta de felicidade a não ser o amor. É ali que se completa a grandeza humana, porque o amor é o termômetro da grandeza humana, é a medida daquilo que todos nós queremos chegar, à medida da plenitude, da realização total de nossa personalidade, que só acontece, evidentemente, no amor. Beleza. Então, o senhor já colocou esse amor inicial, né, que é o amor no namoro, né, que quando começa, para ver realmente se
se vai chegar até este ponto, né? Correto. Aí aquele amor já das pessoas que convivem há muito tempo, né? Que passou da fase do namoro, noivado, casou e até hoje estão juntos, né? Esse é aquele amor puro, verdadeiro, aquele amor bonito, né? Sem dúvida. Agora, existem amores passageiros, temporários, né? Que a pessoa, como é que se explica isso? Tem amor que acaba não começa com namoro e não termina, não vai a noivado, ou vai até noivado, ou até casamento, mas depois se desmancha. Aí como é que é um amor e o outro? Aí não foi amor. Bom, temos que distinguir dois aspectos que se confundem: a afetividade e o amor. Certo. Nós temos afetividade em comum com os animais. Os animais também se afeiçoam, sentem ciúme, sentem saudade, sentem afeto, sentem raiva. Mas a afetividade oscila. O amor é algo mais profundo, é algo divino. O amor é uma centelha do eterno, é uma chama de Deus, é espiritual. E o amor é eterno como o próprio Deus. Então, o que acontece é o seguinte: se o relacionamento está baseado apenas no afeto, aí com essa oscilação ele pode fenecer. Além disso, é claro que nessa tentativa de encontrar o par verdadeiro, nós estamos tateando, e pode ser que então a gente se dê conta de que não é esse o indivíduo que vai nos completar. Certo. Qual é o mistério da escolha do cônjuge? O homem, ele busca sempre na companheira traços da própria mãe. E a mulher também. Então a figura paterna tem um significado imenso no mundo interior da mulher, como a figura materna tem esse significado no mundo do homem. E aí ele pode buscar equivocadamente um traço que não existe. Porque, é claro, no namoro a gente procura passar a melhor imagem possível para cativar o outro. Exatamente. Mas depois, no dia a dia, a gente deixa a espontaneidade falar. E então nem sempre é o sonho aguardado, porque o relacionamento conjugal é tão íntimo e tão profundo que ali eclodem todas as tendências, todos os traços de personalidade, mesmo aqueles mais ocultos. E para o casamento dar certo, se exige uma maturidade emocional. Maturidade emocional significa o seguinte: o ser humano pode crescer em idade, em estatura, mesmo em conceitos abstratos, em cultura, mas ficar emocionalmente imaturo. E a pessoa imatura, ela só quer receber, não quer dar. Ela vai para o casamento cheia de fantasias, pensando dar um mínimo para tirar um máximo. Ela quer ser servida e não servir. E aí o amor não subsiste, evidentemente. Porque o amor que mais enriquece não é aquele que recebemos, é aquele que nós ofertamos ao outro. E o amor é algo tão profundo que é absolutamente certo o seguinte adágio: atrás de um sofrimento físico, normalmente tem um sofrimento emocional. E atrás de todo sofrimento emocional reside a recusa do ser humano de dar amor. Receber amor ninguém recusa, mas dar é o mais difícil e é sobretudo o mais enriquecedor. Então amar é priorizar a felicidade do outro, ser sensível às necessidades do outro, às ansiedades do outro, às expectativas do outro, empenhar-se a fundo para dar o melhor, despertar a alegria para o outro. E como a vida conjugal é tão unida,
toda a dor que eu desperto no cônjuge, ela se volta contra mim também em maior intensidade. Como toda a felicidade e toda a alegria que eu dou ao meu cônjuge, ela retorna para mim em dobro. Então, o melhor negócio no casamento é se dispor a abrir o coração para o amor. Tanto mais que o ser humano dispõe de um radar inconsciente que capta os sentimentos profundos do outro e ressoa de acordo com a mensagem que vem de lá. Então, se eu capto que o meu cônjuge vem para me explorar, que ele só quer servido, que ele não quer se empenhar para me fazer feliz, é claro que eu me entrincheiro também e passo a adotar a mesma atitude de egoísmo, de egocentrismo. E se eu sinto que ele abre o seu coração, abre os braços para me receber, eu também me disponho para a mesma atitude. Então, uma das causas do fracasso conjugal é justamente a imaturidade emocional. Outra causa frequente é o complexo de inferioridade, que nada tem a ver com os dotes pessoais. Na clínica, a constatação é diária. Personalidades com uma riqueza humana esplêndida e uma autoimagem profundamente negativa e diminuída. Porque a autoimagem não depende dos dotes, depende de como nós nos vimos, nos imaginamos na presença de nossos pais. Então, pais que, na ansiedade de ter filhos perfeitos, jogam epítetos negativos: você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser gente. Pronto, destrói a autoimagem. Exato. Quando a criança se sente amada, valorizada, respeitada pelos pais, aí ela cresce tendo a certeza de seu valor humano, e esse complexo de inferioridade desaparece. E o complexo de inferioridade é mascarado sempre. Então, a pessoa com esse complexo quer ter a última palavra, levanta a voz, grita, quer dominar, não sabe elogiar o cônjuge, só sabe criticar, e a crítica é a abordagem mais desastrosa. O elogio constrói, a crítica destrói. Ele não ajuda o outro a crescer, pelo contrário, ele faz inconscientemente prejudica ainda mais, né? Prejudica ainda mais. E então é claro que essas atitudes destroem um relacionamento que deveria ser uma fonte profunda de engrandecimento humano e, sobretudo, de felicidade no amor. Certo. É interessante, né? Acaba havendo aí um atrito, né? Às vezes até por uma pessoa não perceber, né? Porque ela pode lidar com isso, né? Se controlando e se medindo, né? Nessas condições, para que não venha ocorrer esse fato de o complexo de inferioridade ser aumentado na pessoa, né? Eu acho que aí tem que haver Sim, você tocou num ponto nevrálgico. É o seguinte: se esse complexo for forte demais, ele não se permite ver que o erro está nele, ele sempre procura o erro nos outros. Exato. E então ele não se dá essa permissão de autoanálise, de ver no que ele deve mudar, no que ele deve se adaptar. E aí a coisa complica. É verdade. E acaba atrapalhando realmente o relacionamento entre as pessoas, né? Perfeito. Bom, este é o amor. E o senhor colocando essa palavra amor entre duas pessoas, casadas principalmente, o senhor colocou também a parte filho, né? O filho. E me parece que o filho, desde na sua geração, né? Ele já tem um sentimento, ele já começa a perceber toda a situação do pai e da mãe, e acaba isso vindo depois na vida dele real, trazer prejuízos, né? É assim? Sem dúvida nenhuma, porque nós dispomos de 2 hemisférios cerebrais.
O esquerdo, que é o hemisfério da razão, da lógica, da vontade, da cultura, das ideias abstratas, do consciente. Esse nos é dado embrionário e cresce com a idade, com as experiências, com a cultura. Mas também o tempo apaga a maior parte das lembranças. O lado direito é o lado do amor, do sentimento, da comunicação, da intuição, do senso artístico, da criatividade, das imagens concretas do inconsciente. E esse nos é dado pleno desde a concepção. E aqui o tempo não apaga nada. E ele é sem barreiras de tempo, de espaço, de mundo visível ou invisível. Então o bebê no útero materno capta tudo o que ocorre ao redor. E ele está, sobretudo, sensível ao relacionamento dos pais. Então, o que marca o bebê, favorável ou desfavoravelmente, não são acontecimentos exteriores, materiais, mas é o amor que ele capta existir entre o pai e a mãe. Aqui é um ponto interessante. A sabedoria popular sempre aconselhou evitar choques para a mãe grávida a fim de não afetar o bebê. Mas nunca se soube quanto isso era verdadeiro e profundo. Eu tive um cliente que, quando a mãe engravidou, o pai queria que nascesse no Tarzan. E mandava que a mulher ficasse olhando a figura do Tarzan. O moleque nasceu com 7,5 kg. Nossa Senhora! E deitou a fazer proezas, tinha que ser Tarzan. E quando jovem, quase foi linchado no domingo porque ele entrou a cavalo na igreja. Tinha que fazer proezas para corresponder à expectativa paterna. E então o bebê capta tudo o que ocorre, porque o consciente sabe muito pouca coisa, o inconsciente sabe tudo. Imaginemos que o pai vá para a Europa e lá tenha um caso. O bebê sabe tudo, acompanha direitinho, porque ele não tem barreira de distância nem de tempo. Nós temos alguém na linha? Tem? Vou interromper o senhor um pouquinho, porque senão o ouvinte fica muito tempo aguardando, né, para conversar com a gente já retorna o assunto aqui, mas vamos falar com o ouvinte. Boa noite, com quem falo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar aí o programa pelo tema de hoje e muito mais pelo convidado que vocês tiveram um bom gosto de convidar. Obrigado. Não é? Porque em se tratando, eu que agradeço. Em se tratando de Dr. Hugo Veronese, eu me propus a não perder um minuto do programa sequer. Aí já passei assim para as amigas, porque a gente conhece o trabalho do Dr. Hugo e essa pessoa maravilhosa que ele é. Né? Muito obrigado. E eu acho que ninguém melhor do que o Dr. Hugo para falar do tema de hoje, que é o amor, né? O amor entre os namorados e os casados. E eu vou encerrar, vou ser bem rápida, vou encerrar dizendo que algum tempo atrás, quando eu fui me casar, eu tenho uma amiga que inclusive é advogada, uma amiga nossa, e ela me disse uma palavra que ficou assim muito na minha cabeça e acho que não vai sair nunca mais. Que ela disse, num pequeno discurso que ela fez, que para falar de amor é uma coisa muito intrigante, né? E que para falar de amor para ela seria falar de amor de José Luiz e Amanda. Então eu gostaria de deixar aqui registrado o meu amor pelo meu marido e um beijo pelos Dias dos Namorados. Muito obrigado, é a minha esposa que está falando, viu, doutor? Obrigado. Cumprimentos. Fico muito feliz de ver esse amor que se avoluma dia a dia. É verdade, realmente a gente se ama bem mesmo e a gente se respeita bastante e tem realmente esse amor verdadeiro, viu, doutor? Mas está na hora das mensagens comerciais, então vamos já aproveitar e depois em seguida nós voltamos, porque a gente tem horário, né, doutor? Então, principalmente esse horário, as mensagens comerciais, que é esse que faz com que a gente aqui tenha sempre uns bons programas, né? Então vamos às nossas mensagens comerciais e voltamos já já, 22h01. Quem sabe faz a hora. Informação e prestação de serviço. Rádio Clube São José dos Campos, São Paulo.
ZYK 660. Na Rádio Clube São José dos Campos, você está ouvindo com José Luiz de Almeida. Disque Amizade. 22h03 em São José dos Campos, é o seu Disque Amizade, este seu programa de todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 21h30 às 23 horas, e sempre um tema importante aqui a ser discutido. Hoje nós estamos falando do amor, o Dia dos Namorados, homenageando aí aos namorados e também aquelas pessoas que se amam, que estão junto há muito tempo e que estão hoje comemorando esse dia e se presenteando e aproveitando para fortalecer ainda mais o amor existente. E nós estávamos conversando com o psicólogo e clínico Dr. Hugo Veronese, e ele estava falando justamente daquele sentimento do bebê, né, da criança ainda na barriga da mãe, mas ele já tem os sentimentos, né? Então vamos retomar esta posição que o senhor estava, para que a gente possa explicar direitinho o que é este amor já desde a criança, essa condição que a criança já tem sem que a gente perceba, né? Correto. Eu diria que a fase mais decisiva da vida humana são os 9 meses intrauterinos, porque como o radar do feto capta tudo e ele ainda é cera mole, ele leva um impacto muito profundo e duradouro. Além disso, ele pode interpretar um acontecimento banal de uma forma muito dolorosa e chocante, porque como o inconsciente ele só vê coisas concretas, não vê o abstrato. Quando sonhamos com o inconsciente, com o lado direito que não dorme, são imagens tipo filme. Então ele vê imagem por imagem e não vê o conjunto das imagens. Eu vou dar um exemplo. Nessa terapia de regressão consciente, em que a gente procura o momento de dor para curar e o momento de amor para reforçar a estrutura da personalidade humana, um rapaz de 27 anos veio se dizendo um fracasso, que nunca tinha segurado o emprego, nunca tinha namorado mais do que um mês, nunca tinha lido um livro até o fim, nunca tinha levado um curso até o fim. Aí eu perguntei a ele o número que explicava o problema. Ele deu 04, é o 4º mês de vida intrauterina. O que o bebê está vendo? Meus pais estão brigando. E o que o bebê botou na cabecinha? Eu não sou nada. Que o raciocínio completo seria esse: se eles brigam, não se amam. Se eles não se amam, não sou filho do amor. Se não sou filho do amor, não sou nada. Aí eu perguntei, foi esse pensamento que levou você ao fracasso? Foi. Então vamos ver se esse pensamento é uma verdade ou é um equívoco da criança. Veja o número referente ao pai que explica a briga: 3. O que está ocorrendo com esse menino aos 3 anos, esse menino que será seu pai? Ele está brincando com a ferramenta do meu avô. Ele cai e se machuca e chora. Vem o avô dar uma coça nele. Como é que ele se sente? Incompreendido. Exato. E a mãe? 8 anos. O que a mãe está fazendo? Está brincando de boneca. E daí? Vem a irmã, tira a boneca, disputam, brigam. A irmã joga a boneca no curral e estraga a boneca. E vem a mãe e bate nas duas. É azar, né? Como é que ela se sente? Fraudada. Uma coisa que era dela lhe foi tirada e além disso apanha. Então volte à briga e me conta como é que foi. A mãe pede uma coisa para casa e o pai resmunga. A mãe insiste e o pai xinga. Aí começa a briga. Como é que o pai se sente? Incompreendido. Ele não tinha dinheiro para bancar aquela despesa na hora. E a mãe? Fraudada, porque era uma coisa que ela precisava mesmo. Então quem está brigando? Os pais adultos ou a criança traumatizada que está dentro deles? É a criança. É a criança. Então, rapaz,
A coisa era com você? Não. Então você não entrou de gaiato na história? Diz, entrei de bobeira. O que se faz com uma bobeira? A gente apaga. Então entre no inconsciente de seu pai e pergunte se ele ama a mãe. Ama. E a mãe também. Então veja as cenas de amor dos pais. Ele viu. Veja agora as cenas de amor dos pais para com você. Ele viu. Aí ele saiu dali tão feliz da vida que não voltou mais. Achou que não precisava. Estava curado. Não problema. Mas sempre a gente tem outros traumas para curar. Eu pensei, agora perdi o meu trabalho. Mas, felizmente, meses depois eu o encontrei na rua todo eufórico e dizendo, sabe, já faz 5 meses que estou namorando. Então veja como o que a criança acompanha no útero materno pode decidir da personalidade dela e do seu próprio destino, do seu próprio sucesso na vida. É verdade. E esse problema de, por exemplo, o homossexual, o travesti, isso também vem em decorrência disto ou é uma doença? Bom, eu acho que o exemplo ilustra mais do que a doutrina. Se me permite dar 2 exemplos? Fique à vontade. Um exemplo de um rapaz de 30 anos. Ele não tinha vida homossexual, mas ele somatizou a personalidade feminina. Tanto que era imberbe, voz feminina, genitais infantis, e os hormônios femininos tinham uma predominância total sobre os masculinos. Embora o endocrinologista, desde os 12 anos, estava tentando equilibrar os hormônios sem sucesso. Por exemplo, a prolactina, que em nós, homens, o nível normal é 20, nele estava em 800. Consequentemente, cresceram as mamas, vertia leite dos mamilos. E aí eu perguntei um número que explicava o problema dele. Ele disse 0,2. É o 2º mês de vida intrauterina. Qual é a cena que o bebê está acompanhando? Minha mãe eufórica está comentando com minha tia. Agora vem uma menina preencher a lacuna da irmãzinha que morreu. E o que o bebê botou na cabeça? Minha mãe me quer mulher. E aí, para agradar a mãe, para merecer o amor e a atenção materna, a cabeça dele realizou toda essa mudança bioquímica do organismo dele. Com o tratamento, a mudança foi tão extraordinária que os conhecidos e amigos não o reconheciam mais quando viam na rua, porque a fisionomia toda mudou, os hormônios equilibraram, a voz se tornou barítona, grave, cresceu a barba, os genitais. E o mais espantado foi o endocrinologista de ver a mudança total dessa pessoa que tinha esse impacto violento de feminilidade. Então, uma das causas da homossexualidade é quando os pais desejam menina e vem menina, ou vice-versa. Então vem dar o sapatão. Outro caso, um rapaz de 35 anos vivendo homossexualmente com outro companheiro. E qual o número que explica? 04. O que está acontecendo? Meu pai volta bêbado, quebra tudo, bate na minha mãe, xinga, grita, faz o maior pandemônio em casa. E o que o bebê conclui? Meu pai é um monstro. E se ele é um monstro, não quero ser como ele, não quero ser homem. Vou me identificar com a figura angélica de minha mãe. Esse demorou mais para curar, porque até hoje ele não engole a imagem paterna. Mas ele acabou me adotando emocionalmente como pai, e aí ele aceitou a masculinidade. Terminou em abril o tratamento, em setembro já estava casado e muito bem casado.
tanto que de vez em quando ele me manda um cartãozinho falando da sua felicidade conjugal. Beleza. E agora o sapatão? Você citou aí o sapatão, vamos inverter agora, né? Exatamente. Aí se assemelha ao pai, procura a figura do pai. Se identifica com a imagem paterna, exatamente. Por que se identifica? Ou porque a mãe é uma figura fraca, ou é uma figura feroz, ou pai ou mãe desejaram menino. E aí ela assume aquela personalidade para corresponder à expectativa dos pais. Então aí acaba... Então ela, se sentindo homem, vai procurar uma parceira do sexo feminino. Como o rapaz homossexual, se sentindo mulher, vai procurar um parceiro do sexo masculino. E existe esse amor entre ambos? Seria amor essa palavra? Amor mesmo? Como é de um amor perfeito, de um amor daquele que nós conversamos no início, que é o que se comemora hoje o dia do namorado, aquele que ama realmente o outro? Ou isso é um vício? O que é? Eu diria mais, é paixão e é afeto, não é amor. Paixão e afeto, não é amor. Porque eu tratei de muitos homossexuais. Existe neles um vazio existencial doloroso. E muitos suicídios que a gente não sabe de onde brotaram, é desse vazio existencial. Eles não conseguem sentir uma realização, uma ressonância, uma identificação amorosa, uma plenitude no amor. Fica sempre um vazio. Interessante. Sempre, isso nunca será preenchido. Nunca será preenchido. Mesmo que ele encontre numa outra pessoa este amor, não é amor, né? Mas este afeto. Este afeto. Um dia esse afeto também acaba e ele vai voltar naquele vazio. Normalmente o afeto acaba, passa para outro parceiro, mas fica sempre o vazio. E é um afeto tão violento muitas vezes que dá um ciúme muito mais forte do que entre homem e mulher. Um ciúme violento que pode levar a crimes passionais. E tem acontecido alguns casos, né? Especialmente nos sapatões. Na mulher é mais ainda. Mais ainda do que no homem. No homem, sim. Ousado, né? Curioso isso. São dados que a gente... informações que a gente não imaginava que fosse tão forte assim esse fato, né, de acontecer, levar até ao suicídio, né? Sem dúvida. E agora vamos voltar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho do amor sincero, puro e verdadeiro. O que mais o senhor colocaria aí nesse amor, aproveitando o dia de hoje, né? Que nós temos uma saidinha, né? Fora do dia do namorado, né? Isso. Daquele amor, que é aquilo que todo mundo hoje está comemorando e vibrando aí, se presenteando. Vamos voltar a falar um pouquinho mais desse amor? Vamos ver se a gente consegue. Eu diria que o amor é a essência da vida. O ser humano pode optar por 4 benefícios, por 4 deuses, digamos. O Deus prazer, o Deus dinheiro, o Deus orgulho, posição social, etc. e o Deus amor. As 3 primeiras opções são enganosas e levam à destruição. Somente o amor tem promessas de vida para o tempo e para a eternidade. Porque o amor é que nos torna a imagem e semelhança de Deus, que é amor e que nos criou por amor e para o amor. Tanto que no juízo final nós não seremos questionados sobre nenhum fato, nenhuma realização, nada, a não ser sobre um único mandamento, o mandamento do amor. Os gestos que nós ofertamos, o que nós recusamos no amor. E o amor tem que começar na família,
senão não é um amor verdadeiro. Então, esse amor deve ser aquele sentimento que une os corações, que cria uma identidade a longo prazo, inclusive identidade física, muitas vezes traços físicos de semelhança entre marido e mulher que se ama. O amor deve priorizar a felicidade do outro, deve nos tornar sensíveis às angústias do outro, aos desejos do outro, às expectativas, às esperanças do outro. Devemos sentir felicidade em obsequiar o outro. E então isso torna a vida extraordinariamente doce. Isso pode parecer poesia, mas contatando diretamente o coração humano durante 50 anos de minha vida profissional, eu diria que a realidade ainda é mais bela do que o sonho quando se tem a coragem de acreditar no amor. É interessante. O amor não é fácil de entender, né? É bem difícil de realmente a gente entender o que é essa palavra, né? E se ela não for bem realmente cuidada, né? Ela pode ser jogada fora, né? Porque eu acho que é uma coisa tão importante que não se pode jogar fora, né? Você tocou num ponto nevrálgico, porque a coisa mais preciosa é a mais sujeita à falsificação. E aí a falsificação se torna a coisa mais reles, mais vulgar. Então o amor é uma bandeira muito atraente, que é utilizada muitas vezes para fins escusos, para conquistar coisas em benefício próprio. E aí vem decepções profundas, chagas de alma que o tempo não cura. Então eu diria o seguinte: temos que distinguir no ser humano 3 níveis: o físico, o psíquico e o espiritual. Ou por outra, o homem é corpo e é alma no sentido de vida, que ele recebe dos pais através do óvulo e do espermatozoide. Mas ele é espírito que recebe direto de Deus. Esse espírito é uma centelha do eterno, é uma partícula do divino, que nos torna a imagem e semelhança de Deus. Então o amor é um predicado de Deus e só dele e daqueles a quem ele criou a sua imagem e semelhança. Então o amor é algo divino, é algo celestial, é algo abençoado. E com esse conceito de amor, a gente vai levar mais a sério o relacionamento conjugal. A gente não vai se permitir deturpar, estraçalhar algo que é sagrado e que está dentro de nós. Porque não só a saúde física e mental, não só a realização humana, mas sobretudo a felicidade plena só pode brotar do amor verdadeiro. Não tem outra fonte. Não existe outra fonte. Não. Interessante. E, por exemplo, por ser o Dia dos Namorados, né? Vamos fazer aquela pergunta. Por exemplo, a pessoa que se ama, ela se dá importância ao presente que recebe pelo valor, ou quem ama não enxerga o valor do presente? O valor está muito mais no gesto do que no preço material do presente ofertado. Claro, se a gente consegue detectar o gosto da pessoa e ofertar um presente que satisfaça esse gosto,
Então amplia Aí não o importa o significado. preço, né? Aí Amplia o significado. Mas efetivamente, o grande valor do amor está no gesto. E aqui vai um alerta. O amor, como tudo que é vivo, precisa de alimento. E o alimento do amor é a expressão do amor. São as carícias, são as palavras românticas, são os elogios, são os gestos de atenção, os gestos de consideração pelo outro. Muitas vezes o homem que casa diz: bom, eu dei à minha esposa a maior prova de amor casando com ela, e fim de papo. Então agora vamos cada um seguir o seu dia a dia. É um erro muito, muito sério. Eu lembro de uma história que eu li de um cidadão que tirou 15 dias de férias, tomou o carro e se dirigiu para a praia onde a família já estava lá, gozando de férias. Ligou o rádio e ouviu um comentário dizendo que nós homens somos maridos distantes, somos pais ausentes, e que o amor é um ato de vontade, que todo marido tem que programar os gestos de amor que ele deve ofertar à esposa. Ele se flagrou, disse: puxa, eu sou esse homem. Mas agora eu vou para lá esses 15 dias, não tenho nada que fazer, vou caprichar. Chegou, abraçou e beijou a mulher. Ela já estranhou, não estava acostumada com aquilo. Daí ele disse para ela, puxa querida, como você fica bem com essa blusa amarela? Aí foi outro susto. Diz: puxa Tom, você viu isso? Aí ela o convida para fazer um passeio a sós na praia. Ele estava cansado, mas pensou: coitada, camelou com as crianças a semana inteira, vamos lá. E acabou gostando. Dia seguinte ela convida para uma visita ao Museu de Conchas. Ele não gostava de museu, mas acabou indo e gostou. E multiplicou assim os gestos de carinho. Então uma hora a esposa chegou perto dele, olhou bem no olho e disse: Tom, o que você sabe que eu não sei? Isso por quê? Porque eu fiz aquele check-up médico. O médico não me disse nada, mas para você ele deve ter dito que eu vou morrer. Estava tão diferente a coisa, né? Exato. Aí ele se recompôs e diz: não, querida, não é você que vai morrer, eu é que estou começando a viver. Então nós homens somos criados no preconceito de que o homem não chora, o homem é durão, o homem enfrenta, que a menina a gente pode dar colo, carícia, mas o menino não, senão pode virar bicha. Isso não tem nada que ver. Ele pode brincar de boneca, pode brincar com as irmãzinhas, pode viver no meio feminino, pode fazer tarefas femininas, isso não nada tem a ver com a história. Bem, mas então o que acontece? Nós nos tornamos distantes. E daí? A maior necessidade da mulher é a segurança. A maior necessidade do homem é o carinho. Então, privados da essência de nossa natureza, começamos a ter doenças tipicamente carenciais, úlcera péptica, infarto, problemas circulatórios, etc., que brotam diretamente da fome de amor. Da fome de amor? Da fome de amor. E então nós homens temos que sair desse esquema errôneo, desses preconceitos, e saber que a carícia não é apenas um conforto, um prazer, é sobretudo uma fonte imensa de saúde física e mental, de alegria de viver, de coragem para enfrentar a luta da vida, de discernimento para resolver os problemas que enfrentamos. Sem amor perecemos, com amor nos tornamos homens. Agora me explica uma coisa. Tem, por exemplo, pessoas que vivem bem entre
marido e mulher, quando tem uma vida normal, sem ter muito e sem ter pouco. Que de repente, vamos no caso de cima primeiro, ganha-se muito dinheiro, fica rico e tal, aí este homem, né, ou às vezes até a mulher, né, vamos colocar os dois para não dizer aqui que estão puxando a sardinha para um lado só, né? Devido a essa situação financeira muito boa, o homem, por exemplo, arruma uma amante, né, ele começa a sair para outros caminhos, né, e acaba deixando a esposa. Ou a mulher também, da mesma forma. Ou também quando está na pior, né? Que está em dificuldades, não tem emprego, não consegue dar o sustento necessário, dar o conforto necessário à família, também isso é um outro lado. Quer dizer, tem um lado de cima e o lado de baixo. Isto, quando existe o amor verdadeiro, pode acontecer ou não acontece, e acontece porque aquele amor não é verdadeiro. O amor é um sentimento que une os corações, une os seres em torno de uma tarefa comum. Então, lutar para melhorar as condições de vida, para sobreviver, para o casal ter condições de conforto para si e para os filhos, em vez de separar o casal, é um elo de união. Quando o dinheiro sobra, então entra na cabeça ideias de desfrutar disso, daquilo, a gente esquece do outro e só pensa em si mesmo. E aí a coisa pode ir para o brejo. Veja, por exemplo, o Vale do Ribeira é a região mais pobre de São Paulo. Lá não existe praticamente crimes praticados por famílias oriundas do lugar, só por pessoas que vão de fora. Por quê? Porque são famílias pobres, então lutam unidas. A criança desde cedo está ajudando os pais, está se identificando com eles, está vendo o esforço deles para dar o conforto, e isso é um elo profundo de união. Agora, quando vem a abastança, os filhos de papai rico, o que acontece? Recebem tudo de mão beijada, não aprendem a conquistar, não aprendem a colaborar, a dar a sua contribuição e se tornam parasitas. E aí eles ficam impreparados para a vida conjugal, porque eles vão para lá pensando de desfrutar e não de contribuir. Porque nós temos que considerar a existência um dom tão precioso de Deus, um presente tão maravilhoso, que temos que nos questionar: o que eu posso dar em retorno para o meu próximo, para o mundo, para agradecer a Deus a dádiva da vida. Mas muitas vezes a gente pensa o contrário: eu tenho a vida, tenho saúde, eu vou desfrutar, vou utilizar o que eu posso usufruir dos outros para o meu prazer pessoal. E aí inverte seus valores. Exato. Porque a gente tem, no dia a dia que a gente vive, né, e tem visto muito isso, né, e principalmente no mundo da criminalidade, né? Geralmente aquele criminoso, ele tem um lar destruído, e se você for perguntar para ele por que ele está naquela vida do crime, no assalto e tal, ele vai dizer que é a dificuldade financeira da vida, a necessidade de sustentar a família, né? É muito comum a gente ver num preso ele dizer o seguinte: não, eu estou preso porque eu assaltava ou eu matei para dar comida aos meus filhos. Mas não é por aí, né? Bom, nós temos que distinguir entre causa e ocasião. Vamos dar um exemplo. Tem uma bomba, você risca um fósforo e encosta no estupim, explode a bomba. Exato. Você diz: o fósforo é que causou a explosão. Não. Se não tivesse a bomba explosiva, o fósforo seria uma luz. Não ia explodir nada. Coisa nenhuma. Assim também, as condições socioeconômicas são ocasião e não causa. Eu trabalho há 23 anos na recuperação de criminosos na PAC. E na nossa estatística,
Em 98% dos casos, a raiz do crime está na família. A imagem de um pai, de uma mãe ou de ambos que não representaram o seu papel de amor. Então você teve uma intuição assim maravilhosa. Você observou e chegou a uma conclusão muito profunda e muito verdadeira, que a raiz do crime está na ausência de laços afetivos, porque são os laços afetivos que dão estrutura e solidez à personalidade humana. Sem isso, somos um caniço agitado pelo vento. Então, a qualquer solicitação assim que se apresente como um benefício imediato, a gente embarca nela. Certo. Então, as minhas perguntas estão sendo feitas assim, porque eu coloco o amor, por exemplo, no meio dessas questões, né? Que se houvesse um verdadeiro amor entre famílias, quer dizer, nem o que acontece em cima, quando a pessoa tem muito e aí depois quer sair para aproveitar ou ganhar o mundo, né? Abraçar o mundo e esquece a família, né? Esquece o amor. E também quando está lá embaixo, vai para o crime, vai para a miséria, por causa da miséria, né? Então, essas pessoas não teve, na palavra amor, em família, né? Ele não soube lidar com essa palavra amor em família, não souberam dar a ele, ou ele também não soube dar à sua família o amor. Ele levou uma pesquisa durante 20 anos, ele e a equipe dele, sobre as causas do playboyismo e do uso de tóxicos na classe alta, na juventude da classe alta. E ele chegou à conclusão de que a causa básica do desvio desse comportamento estava na recusa das mães de amamentar os seus filhos. Parece uma coisa tão insignificante, mas na hora da amamentação, não é só o alimento que a criança recebe, é sobretudo o amor, o acalanto, o carinho, a segurança, a ternura, o olhar encantado da mãe sobre o bebê, e dá ao bebê o senso de valor e o senso de ligação familiar. Mas as mães da classe alta vão para o bingo, vão para isto, para aquilo, para programas sociais, e o bebê fica lá, a empregada dá uma mamadeira, e às vezes até tem um braço mecânico que segura a mamadeira, e a criança fica na solidão. E aí é onde vai faltar depois, né, esse amor, esse carinho, essa solidez da personalidade humana. Exato. Bom, 22 horas e 36 minutos, nós vamos a mais uma mensagem comercial e voltamos já já. Nada, absolutamente nada de entrada. É tudo o que você precisa para fazer um bom negócio. Nas Casas Bahia você compra em até 16 prestações mensais sem entrada. E o primeiro pagamento só em 25 de junho. Secadora de roupas enxuta Compacta Plus Bivolt, só R$ 11,50 mensais. Casas Bahia, em São José dos Campos, Praça Afonso Pena, 123. O jornalismo da Rádio Clube leva até você a notícia em primeira mão. Rádio Clube e você, ligados na notícia. Rádio Clube, sempre informando. Quem sabe, faz a hora. Na Rádio Clube São José dos Campos, você está ouvindo com José Luiz de Almeida. Disque Amizade. Bom, 22 horas e 37 minutos, nós estamos conversando com o psicólogo clínico, Dr. Hugo Veronese. E agora, doutor, nós já estamos aí praticamente com 23 minutos para o final do programa, mas eu gostaria de perguntar ao senhor que tipo de psicoterapia a ciência está começando, o que está havendo de novo no momento. Ok. A saúde física sempre preocupou a humanidade, tanto que a medicina é uma ciência milenar.
A saúde mental, porém, ficou muito tempo na sombra, não se conhecia as causas de desvios de comportamento, as causas da loucura, as causas de neurose. Porque temos que distinguir neurose de loucura. A neurose é quando a pessoa não perde o senso de realidade, porém tem reações emocionais desproporcionais aos estímulos. Ao passo que a loucura é quando já perde o senso da realidade. Certo. Ou então naquela anedota, diz que o neurótico é a pessoa que faz castelos no ar. O psicótico é aquele que habita esses castelos. E o psicólogo e o psiquiatra é aquele que recolhe o aluguel do castelo. Bom, mas hoje se sabe, através da psicossomática e através da psicologia profunda, que a causa básica das doenças orgânicas é sempre um desconforto emocional, é sempre um problema emocional. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma cliente minha, de 19 anos, chegou para a sessão muito gripada, febre alta, dor de cabeça, e disse que quase não conseguiu vir. Aí eu expliquei para ela o elo entre o sistema imunológico e o sistema emocional. E disse que quando a gente tem uma gripe, a gente sempre pensa em fatores físicos que desencadearam o problema. E esquecemos o fator emocional, que é precisamente o determinante. Então perguntei a ela o número que explicava a gripe. Ela deu 9. O que está vendo a menina com 9 anos? Estou brincando, jogando bola com meu pai. E daí? Começa a chover, o pai quer ir embora, eu peço que ele fique. Ele não quer e vai embora. E o que a menina botou na cabeça? Meu pai não me ama, não gosta de mim. Ele aproveitou a chuva para se safar. E o que agora relembrou aquele trauma? Eu passei no vestibular e meu pai nem se importou. Então vamos voltar aos 9 anos. Entre no inconsciente do pai e veja por que ele não quer continuar jogando. Ele tem medo que eu adoeça. E um pai que tem medo que a filha adoeça, o que sente por ela? Amor. Então veja agora quando você comunicou ao pai que você passou no vestibular. O que ele diz? Ele diz assim que estava muito preocupado com um problema grave da firma e com um problema sério do meu irmão. Mas aí ele se deu conta, ele me abraça, me beija, me pede desculpas. Bom, então agora você precisa da gripe, que já você apagou o sofrimento? Não. Pergunte ao seu inconsciente quanto tempo os sintomas da gripe vão ainda permanecer. 5 horas. Depois de 5 horas não tinha mais nenhum sintoma de gripe. Então veja o elo entre o físico e o emocional. De sorte que hoje os médicos muitas vezes estão aconselhando psicoterapia para livrar de doenças, inclusive orgânicas. Bem, o desejo de todos os terapeutas de todos os tempos, desde Freud, foi de entrar no inconsciente. Mas é um mundo obscuro e misterioso. Então Freud começou com hipnose, mas depois largou porque a hipnose tem contraindicações. E começou com a psicanálise. Depois vieram outras correntes, a Gestalt, a psicoterapia dinâmica, o comportamentalismo, a logoterapia e assim por diante. Mas hoje já tem correntes que vão direto ao inconsciente. Então tem a grande vantagem
de pegar o primeiro elo da cadeia de sofrimento e desmontar a cadeia inteira. É uma terapia muito mais rápida e muito mais profunda e eficaz. Então essa psicoterapia, a psicoterapia que atualmente eu pratico, é a psicoterapia de regressão consciente. A pessoa não está hipnotizada, porque o hipnotizado não sabe o que está dizendo, quando acorda não sabe o que ele falou, não lembra, ele fica muito sugestionável, então ele responde não por si, mas pela expectativa do hipnotizador. Essa regressão consciente, ele sabe que está ali, ouve as perguntas que eu faço, sabe a resposta que ele me dá, depois lembra de tudo e elabora. Aí que está a grande vantagem. Agora, para ele aprender a entrar no inconsciente, ele tem que se submeter a sessões de aparelhos que sensibilizam os neurônios cerebrais e faz com que ele aprenda a simbologia do inconsciente, aprenda a entrar lá dentro. Então, normalmente, de 10 a 15 sessões de terapia já a pessoa fica curada e a personalidade muda, mas de uma maneira que eu diria da água para o vinho. A pessoa fica muito mais alegre, otimista, dinâmica, comunicativa, bondosa, lúcida. Então, é uma série enorme de vantagens. E ela desperta para a alegria de viver, para ver o lado bom da vida. Porque nós vemos a vida através da autoimagem. Se a autoimagem for sombria, tudo é cinzento. Se a autoimagem for cor-de-rosa, tudo é cor-de-rosa também. E, doutor, o senhor falou de 15 a 18 sessões. Normalmente de 10 a 15. De 10 a 15 sessões. Isso. Como o rádio, o senhor sabe que o rádio é popular, o rádio são pessoas mais humildes, né, que estão acompanhando. Qual o custo disso para uma pessoa? Bom, aí teria que computar o custo dos aparelhos. São 11 sessões de Neurotron e 3 de Visiotron, ou seja, são 14 sessões a R$20 cada sessão. Então dá 280. Depois, digamos, vamos colocar 12 em média, a R$55. Dá 550 mais 700 aproximado. 700, não vai chegar próximo a R$1.000. Exato. A R$1.000. Agora tem o seguinte, como a filosofia do nosso instituto é a felicidade humana, que nós valorizamos mais do que o dinheiro, a gente procura se adaptar às posses da pessoa, faz redução, e a casa até que a gente parcelar, facilitar um pouco. Sem dúvida, e até gratuito, mas gratuito não tem sido muito bom, porque a pessoa que não dá de si não valoriza tanto. É verdade. Então nem que seja um preço simbólico. É porque eu estou vendo que isso é muito importante. Eu acho que hoje o país, né, o povo, né, no geral, ele praticamente quase todos precisam de uma atenção desta forma, de um tratamento assim, né? Porque não é porque ele quer, é a situação do país que acaba levando as pessoas a necessitar disso. Por isso que foi a minha pergunta de quanto uma pessoa gastaria para ter um tratamento desse, né? E nós trazemos todos os traumas do passado. A vida nos marca, especialmente na situação atual de violência, de medo, de insegurança, de gastos extraordinários com aparatos de segurança, com seguros disso, daquilo, com grades, com chaves, com isso, com aquilo. Então, é sempre uma inquietude que cria uma atmosfera estressante para nós. Agora, o interessante é que quando a pessoa faz essa terapia e muda, como os inconscientes se comunicam, toda a família muda para melhor. Exatamente. E existe convênios que cobrem essa assistência, dá essa assistência? Sim, temos convênios com a Embraer,
Bom, cada psicólogo lá é independente, lá na nossa clínica. Somos em 15 que trabalhamos lá. E outros têm com o Banco do Brasil, tínhamos com a Macuei, como é aquela Unicor, aquela outra, como é que chama? Tem Unimed. Sim. Essas coisas assim. Sul-América. Então, tem ainda convênios. Facilita mais, né? Sem dúvida, facilita. Ainda facilita mais as pessoas que podem usufruir deste tratamento. Pelo que o senhor estava colocando, na minha concepção, é de uma valia, de uma importância muito grande. Eu acho que existe um número, repito aqui, de muitas pessoas que precisariam de um tratamento desse, mas né? O curioso é que quem precisa mais diz, não, eu não preciso, você que é maluco. Nunca acha que ele precisa, né? Porque eles têm medo de entrar no porão do seu mundo interior. É verdade. Acaba achando que não há necessidade, né? Doutor Hugo Veronese, eu estou satisfeito com o que nós já pudemos conversar aqui, mas temos ainda tempo, nós temos ainda mais 12 minutos. Se o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar, eu quero também que o senhor coloque aqui o endereço, o telefone da sua clínica, enfim, e agradecer também a sua presença aqui, que foi de uma valia muito importante para nós hoje, principalmente nesse Dia dos Namorados. Pudemos aí falar um pouco desse amor, que é realmente a coisa que eu acho de uma importância muito grande entre o relacionamento entre as pessoas. Portanto, eu quero deixar esses minutos finais aí que o senhor use da melhor forma que o senhor achar. Eu agradeço. O nosso instituto chama Instituto de Orientação e Psicologia. Fica à Rua Pedro de Toledo, 98. O telefone é 321-1200. E a gente acha que só o amor cura. Então o cliente é sempre atendido com muito carinho, com muita atenção, muito respeito. E sem dúvida nenhuma, não só no sentido psicológico, mas também no sentido orgânico, o amor cura. Nesse último congresso de medicina internacional realizado em janeiro em São Paulo, que reuniu as sumidades médicas internacionais, eles fizeram uma declaração dizendo que lamentavam a tendência tecnicista da medicina atual, que temos que voltar aos médicos de família com laços interpessoais com o paciente, porque o calor da mão que dá o remédio cura mais do que o remédio. É verdade. E eu quero dar 2 exemplos de laboratório. Um laboratório estava pesquisando alimentos que provocam níveis altos de colesterol. E, como sempre, os experimentos são feitos em animais. E então se dava uma ração farta em alimentos que produziam colesterol para todos os coelhos que estavam submetidos à experiência. E se faziam exames para constatar o que acontecia. E começaram a notar um fato curioso. Todas as gaiolas mais de cima, o colesterol estava nos níveis da expectativa. Mas das 2 gaiolas mais para baixo, não tinha nada de colesterol nos animais. Então foram espiar o que acontecia. É que a tratadora era baixinha e gostava muito dos coelhinhos, então acariciava, brincava, conversava com eles. Mas ela só alcançava os de baixo. Outra experiência foi uma medicação nova para problemas dos rins.
E aí foram dados lotes de coelhos a vários técnicos para cuidarem. E nesse lote, uma parte dos coelhos recebia medicação e outra não. E de fato se notou que, conforme a expectativa, quem recebia remédio curava e os outros a doença progredia. Mas um lote de coelho de um técnico, todos eles sararam. E foram ver, justamente esse técnico gostava muito dos coelhinhos, acariciava, conversava, tratava eles com carinho. Então não só os homens, mas os animais têm no amor a chave da saúde. É verdade. Agora, deixa eu dar uma mensagem para os casais. Os casais que envelheceram juntos. Quando a face cria rugas, os cabelos se tornam brancos ou caem os dentes, muitas vezes os ombros se encurvam. Se o amor e o romantismo não se tornou muito maior do que no noivado, alguma coisa falhou. Eu estou com 78 anos de idade, estou indo agora no começo do mês para 79. E essa manhã, na minha xícara do café, tinha este cartão de minha esposa. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Isso é de Tom Jobim. E agora dela. Querido, juramos amor eterno. Em um mundo um mundo novo se descortinou para mim. Horizonte banhado de luz, de alegria, de esperança, que se amplia a cada dia. Iluminando o céu interior, de muita luz, povoando de imagens felizes e despertando para o desejo inefável de viver intensamente cada momento, acreditando no amor. Agradeço e peço ao Pai que abençoe mais uma vez nosso namoro de muitos anos e ajude-me a fazer o meu amor sempre muito, muito feliz. Com imenso carinho, Margarida. Tá vendo que beleza, não? Espero que vocês aí que estão nos ouvindo, acompanhando a nossa programação do Seu Disque Amizade, com essa entrevista com o Dr. Hugo Veronese, psicólogo clínico, nesta mensagem final do cartão que ele acabou de ler, que foi a mensagem que ele hoje de manhã recebeu da sua esposa, da sua eterna namorada. Eu também recebi o meu. Eu fiquei muito contente, não trouxe aqui, mas também ao levantar hoje eu tinha uma mensagem da minha esposa e isso me deixou também bastante feliz no dia de hoje. Eu acho que é isso que faz realmente a sequência do amor eterno, né? É sempre poder trocarmos palavras de amor e carinho, né, um com o outro, para que possamos realmente vivermos em paz e eternamente. Eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo o senhor, doutor Hugo, e a todos os nossos amigos ouvintes, e espero ter agradado aí um pouco estas pessoas que hoje comemoraram o seu dia, o Dia do Namorado. O Disque Amizade está muito grato à sua vinda aqui. Muito obrigado, doutor. Eu que devo estar agradecido a você, meu amigo, pela gentileza do convite, e a todos os radiovintes pela gentileza da atenção. A todos, a bênção do Deus do amor e da vida, a luz daquele que nos criou no amor e para o amor, e que a felicidade plena
não só habite o meu lar, habite o seu, meu caro amigo, e habite o lar de todos os radiovintes. Muito obrigado, Dr. Hugo Veronese, o nosso convidado de hoje. E às 22h52, a gente vai encerrar aqui o nosso Disque Amizade. Eu acho que a gente poderia encerrar com um grupo conhecido, né, de todos os nós, e famoso, né, o Só Pra Contrariar, que diz aqui, amor verdadeiro. Eu acho que seria ótimo a gente encerrar o programa de hoje, né, doutor? Com esse grupo, né, Só Pra Contrariar, o amor verdadeiro. Fica bom assim, né? Bem lembrado. Então tá bom, amigo ouvinte, uma boa noite a vocês, e eu vou retornar só na terça-feira com o seu Disque Amizade, porque amanhã tem futebol, seleção brasileira, neste horário do programa, e na segunda-feira também tem seleção brasileira jogando também pela Copa América. Então o seu Disque Amizade volta na terça-feira às 21h30. Uma boa noite e parabéns a todos vocês, namorados. São José dos Campos, antigamente.